refletindo sobre essa questão em áreas que são, nesse momento, áreas-chave. Áreas de acesso, primeiro pela questão da comunicação, e depois porque nós sabemos que para nós difundirmos o paradigma da questão da pessoa com deficiência como uma questão biopsicossocial, o primeiro grupo de profissionais que precisa rever os seus conceitos são os profissionais da área de saúde. Porque, na medida em que eles se apoderarem desse entendimento, isso não só vai favorecer a um ajuste qualitativo da atuação deles, mas eles serão os primeiros promotores da integração de todos os profissionais nesse processo de promoção da qualidade de vida da pessoa com deficiência. A gente precisa dessa discussão com arquitetos, com engenheiros, com designers, com assistentes sociais, com pedagogos, com pesquisadores dos mais diversos campos. Então, na verdade, são profissionais que estão representando áreas como um exemplo de como nós estamos sendo desafiados a pensar e refletir sobre essa questão. Agora, já temos a primeira pergunta, agradeço. Olá, meu nome é Cristina, sou do Rio Grande do Sul, também sou intérprete de Libras e queria fazer algumas perguntas para a Judete. Judete, você falou sobre a formação do intérprete e a gente sabe que pela Lei 12.319, a lei o artigo que falava da formação superior foi vetado e então a lei diz que a partir do ensino médio o profissional intérprete pode trabalhar em qualquer área, em qualquer instância. E aí me remeto às universidades. Que formação, eu falo das universidades privadas, porque as públicas, sim, fazem concurso e, mediante isso, pedem o ProLibras de nível superior. Mas as universidades particulares, não. E nós vemos muitos intérpretes de ensino médio interpretando na graduação para surdos que estão se graduando. E eu acredito que isso é sério, é muito sério. Que nível de conhecimento tem esse profissional? Não estou aqui deixando de lado esse profissional que, tanto ensino médio quanto ensino superior, ele também tem o seu potencial, mas eu falo de nível de conhecimento, de nível linguístico, de construção linguística com este surdo dentro da faculdade. E a partir desta lei, e eu falo agora do Rio Grande do Sul, eu estou fazendo tipo uma verificação dos concursos públicos que existem lá, e desses concursos públicos, nenhum exige formação superior deste profissional. É uma vaga para este profissional atender o município inteiro. Este profissional, ele trabalha 40 horas na semana para atender a todas as demandas do município e ele ganha um salário de 700, 800, 1.000, 1.200 reais. E eu gostaria muito de saber, a Febrapios, que tipo de movimento agora, e eu sou parceira para isso, para que essas coisas se firmem, para que esse profissional ele tenha a sua valorização, a sua formação. E eu gostaria muito que tu falasse, que tu trouxesse para a gente essa questão da formação, que eu acho que é bem importante. Eu tenho um monte de perguntas aqui, e eu acho que é importante não só para mim, mas para outras pessoas saberem também. Os eventos que falam, por exemplo, conferências, congressos, né? Normalmente, quando se vem uma verba para uma conferência, você pensa em tudo. No coffee break, você pensa no telão, no técnico e acabou o dinheiro para o intérprete. E aí volta a questão assistencialista. A gente precisa de intérpretes voluntários para atender essa conferência que vai ter lá 20, 30 surdos. Mais uma vez aí, o intérprete deixado de lado, não sendo valorizado pela sua profissão. Gostaria que tu pudesse falar alguma coisa sobre isso. Uma outra pergunta, aí a gente passa para... Na verdade, boa tarde a todos, meu nome é Andréia, eu sou mãe da Mirella, que está aqui atrás, é surda. Mirella começou a fazer fono com uns 8 meses. E eu queria um retorno, e a pergunta é para você,
não é para fono, porque eu moro numa cidade universitária, Juiz de Fora, que tem 12 mil surdos e não tem um no federal. Não tem um. Eu queria saber o que aconteceu, porque isso me traz uma angústia muito grande. Aonde estão as políticas públicas inclusivas? Porque a terapia de fono, eu tenho um carinho enorme, respeito, mas foi insuficiente. Quando você falou que da tecnologia assistida que não tem no seu curso, aí eu comecei a entender por que os surdos não entram na federal. Por que eles não estão em faculdades federais. Porque eles precisam de recursos visuais e, isso está atrasado. O Brasil, esse nosso país, ele está anos-luz do que precisa para respeitar a pessoa, seja lá qual for, seja lá qual tipo de deficiência. Mas o surdo, ele viveu um verdadeiro holocausto linguístico. E ele vive até hoje, porque as políticas públicas não são inclusivas, ao contrário, são políticas públicas exclusivas. Eu quero saber qual é a possibilidade da minha filha chegar a uma faculdade, a um curso superior de qualidade. Sabe qual? Nenhuma. Eu não vejo. Sabe por que eu não vejo? Porque eu não vejo políticas públicas efetivas. Eu vejo um discurso maravilhoso, mas uma política pública exclusiva, criminosa, fora da lei. Estou nervosa? Não, peraí que eu vou fazer pergunta. Vou fazer pergunta assim, mas eu tenho que fazer a crítica, tenho que deixar aqui o meu repúdio. Sabe, porque é um absurdo ela falar ali que ela está fazendo um trabalho voluntário, a outra acabou de falar a mesma coisa, intérprete está fazendo trabalho voluntário e os nossos filhos estão aí à mercê da sorte. Não, peraí, tem que ter uma pergunta assim, mas tem que ter um repúdio, porque senão não faz sentido isso daqui. Para quê? Debater o quê? Então a minha pergunta é para você. Parabéns pelo seu trabalho, vi que você faz um trabalho brilhante. Eu queria saber de que forma que a gente pode contribuir ainda mais para que a gente leve esses meninos para as universidades federais. Como que nós vamos incluí-los lá? Qual é a forma, qual é a sugestão, qual é a orientação? Muito obrigada. Mais uma pergunta. Eu queria amarrar, eu acho que eu posso amarrar essas duas perguntas em uma pergunta mais curta. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Ok, tudo bem. Sou Aron Budini, sou professor e formador de intérpretes. Eu viajo pelo Brasil oferecendo oficinas de formação e capacitação de intérpretes. Eu acho que, para tentar sintetizar as duas últimas perguntas, a questão seria: o que é um intérprete? Qual é a formação exigida? Ouvimos pela primeira pessoa que fez a pergunta do Rio Grande do Sul que há uma carência em termos do nível educacional desse profissional. Será que uma pessoa apenas com ensino médio pode desempenhar essa função? Uma pergunta. Outra pergunta é porque a outra pessoa perguntou por que a filha dela ou outros surdos não conseguem chegar numa universidade pública. Isso retoma a questão: o que é um intérprete? Questões financeiras, questões de política pública fazem com que qualquer pessoa que fez um curso de língua de sinais trabalhe como intérprete. Vemos aqui nesse evento a qualidade da interpretação. Eu peço desculpas aos profissionais trabalhando. Há uma variedade muito grande e há havido várias reclamações de surdos que não conseguem entender os procedimentos das várias palestras que têm sido oferecidas, mesmo aqui, mesmo na REATEC, que é um evento especial para pessoas com deficiência. Mais ainda dentro do ensino público, o que será necessário para definir o que é esse profissional e qual seria e o que nós precisamos fazer para tornar o nível básico exigências básicas para o desempenho desse profissional. Hoje temos médicos praticando medicina sem nunca ter assistido um curso de enfermagem. Respondendo a tua pergunta, Cris, com relação ao
construção, né, que foi vetado. Eu participei dessa construção, tá? Foram praticamente 3 dias, e 3 dias bastante construtivos entre os intérpretes, para depois no final ser vetado várias questões que havíamos colocado. Mesmo assim, isso não está perdido, porque a FEBRAPILS, enquanto um órgão federal, está já retomando a essas questões para que a gente entre em contato, né, da mesma forma anterior que a gente entrou em contato com os políticos, para viabilizar a nossa regulamentação da profissão. Você sabe que demorou muito tempo após a regulamentação da Libras, para que registre, né, e que resgate aquilo que foi colocado. Quem é esse intérprete? São pessoas que acabaram de passar por curso de Libras em igrejas, em instituições, em associações de surdos. Quem são esses intérpretes? São filhos de surdos? Estão aptos a trabalhar em escolas, em universidades? Que qualidade de interpretação é essa a nível fundamental, médio e universitário? Então são questões que nos preocupam, sim. A FEBRAPILS não é um sindicato, mas sim uma instituição, né, que na verdade é a construção das associações. E para isso a gente precisa do apoio das associações, de você enquanto intérprete, daqueles que estão participando dos cursos de formação, para que realmente se construa e a gente possa juntos chegarmos a um denominador comum, que é o atendimento da pessoa surda com qualidade. O que eu acho que está faltando hoje é o atendimento da pessoa surda com qualidade. Se pensam em tudo, no evento, em várias questões, mas que de última instância venha se pensar no evento, a principal peça fundamental. Os palestrantes, sim, e os intérpretes. Quais são as qualidades desses intérpretes? Qual é a formação desse intérprete? Qual é a especificidade e conhecimento linguístico desse intérprete para estar atuando nos eventos? E ainda assim, colocando a sua situação do seu estado, eu acredito que você, enquanto uma idealizadora, né, e você pode fazer a sua reclamação enquanto intérprete também, e voltando a resgatar aquilo que eu falei anteriormente. O surdo, ele é o principal órgão que tem que reclamar da qualidade do intérprete, porque os órgãos, eles não conhecem língua de sinais. Para eles, tanto faz a pessoa balançar uma mão como não balançar, não vão entender. Então é o surdo que tem que estar ali falando, questionando. Eu não estou entendendo, eu quero atendimento de qualidade. E para isso, a gente precisa receber essas denúncias para chegarmos e falar, olha, não está dando. É isso aqui, a gente tem que criar um mecanismo melhor para se atender com qualidade. Voltando na questão do financeiro, é lamentável a gente ter que ouvir novamente situações como estas, de preços que se dão e, infelizmente, eu não sei se felizmente ou infelizmente, há processos de licitação e a licitação recorre ao menor preço. E quando chega ao seu menor preço, aí a qualidade. Então, a reclamação que eu estou tendo, ontem eu saí daqui angustiada porque eu não aguentava intérpretes de um lado me pegar reclamando e do outro lado os surdos pedindo que eu tivesse uma intervenção, e eu não tenho como ter intervenção numa feira enorme como esta, né, e que, diga-se de passagem, muito bem estruturada, muito bem organizada, mas que está pecando em algumas questões. E isso sobrecai a mim, não enquanto presidente da federação, mas quanto alguém também que vem da militância da área da surdez, por ter alguém na família como uma pessoa surda. Entendo o seu desabafo claramente, porque já fiz muito isso também antes de questionar as perguntas. O meu desabafo aqui, o seu desabafo registrado aqui, requer uma série de reflexões que a gente vem pensar. Quais são os intérpretes que realmente estão na ponta de linha do ensino fundamental e ter uma interpretação de qualidade para que sua filha chegue numa universidade pública, né? Uma interpretação de qualidade também. Então, eu acredito que a primeira denúncia é ao Ministério Público da sua cidade e ver quais são as políticas públicas que estão sendo feitas e que não estão sendo feitas, tentar implementá-las, ou então chegar lá e jogar uma sementinha.
aqueles que realmente trabalham com a área da surdez, sempre assim, sempre haverá explicações para aqueles que desconhecem da área da surdez, sempre haverá críticas construtivas, né? E também divulgação. Aonde a senhora estiver, a senhora vai ter que chegar brigando pela sua filha, pelos seus direitos da sua filha, explicando, mesmo aqueles que já saibam, para você explicar e explicar. E a funcionalidade desse intérprete, a gente também tem que colocar em questão, são os cursos de formação que estão sendo abertos, estão sendo divulgados, que falam-se muito da teoria, é lindo o processo teórico, os autores que se estudam, então, são maravilhosos, mas na prática, no dia a dia, dê o microfone para o intérprete a hora que o senhor está falando, que você vai saber a qualidade dele. Pergunta. Eu fazer um comentário em relação à sua crítica. A senhora vai dirigir em Belo Horizonte. No CETET, Instituto Federal de Educação, se a sua filha quiser fazer engenharia civil, a professora Vera, ela teve contato com o intérprete de Libras e criou os símbolos especiais para ensinar engenharia civil para pessoas surdas, com símbolos especiais para eles poderem se comunicar. Então, isso precisa ser incentivado. Eu falo para vocês, ela não teve financiamento para continuar esse projeto, apesar de ter batido, feito o pedido, ela não conseguiu financiamento, mas ela levantou uma biblioteca enorme de todo o curso básico de engenharia civil para ensinar para os meninos o conceito de engenharia civil com símbolos próprios. Ela inventou novos símbolos, que eventualmente precisava passar por alguém com maior experiência para não ter dupla interpretação, eles se apoiarem em algumas. Isso é uma iniciativa muito interessante. Eu acho, talvez uma sugestão, vocês estão falando isso, eu me peguei aqui, eu não sei falar oi em linguagem de sinais. E aí você falou essa história de necessidade de intérprete, às vezes em situações assim, de emergência na cadeia, e as pessoas elas não sabem nem ao menos entender o sinal de socorro. Isso é muito dito por uma campanha de algumas palavras-chave para as pessoas. O que vocês acham disso? Já foi feito isso? Tem que saber. Como a gente pode fazer isso? Eu gostaria de perguntar para vocês. Pinote, eu acho que você não entendeu o que a mãe falou. Ela está falando do acesso, da chegada, da entrada nessa universidade. Ela fala de um assunto que eu conheço, porque meu filho de 26 anos, meu filho teve toda a assistência e durante o ensino fundamental e médio conseguiu passar com a nossa ajuda forte, mas ele não tinha condições de entrar nem na PUC do Rio de Janeiro, que é uma particular de qualidade. O FRJ, acho que não passou nem no primeiro, tá? Porque o ensino que vem do ensino fundamental é problemático. A iniciativa das universidades tem sido interessante, mas eu acho que é disso que a mãe está falando. Meu filho está há 7 anos na UPA, fazendo engenharia mecânica, tem lá seus problemas também, se dedica mais aos esportes, mas na realidade ele só está lá, eu moro em Petrópolis, ele está lá porque lá tinha, há 7 anos, uma equipe de tradutores e intérpretes de universidade, coisa que não tem na Universidade Católica de Petrópolis, entendeu? É sobre isso que ela está. Boa tarde a todos e a todas. Já me apresentei anteriormente, apresentar de novo para quem não me conhece. Eu sou Adamar, também membro do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Perguntar também para a Judete, nesse desafio da disseminação da Libras por todo o território nacional e da formação de vários intérpretes, não passa também por uma dificuldade maior, porque, pelo que eu entendi ontem e hoje, parece que a Libras ainda não está totalmente gramatizada. E será que isso não necessitaria dessa gramatização inicial da linguagem brasileira de sinais? E se existe alguma maneira também de fazer uma integração, se é que existe,
entre os outros países para fazer uma linguagem internacional de sinal? Será que existe isso? Eu sei que aqui no Brasil já não tem, quanto mais uma, mas se existe algum pensamento, alguma coisa. Vamos lá, esqueci o nome. Esse processo de conscientização a uma delegacia, aos órgãos públicos, de imediato, assim que foi criada a central, nós disponibilizamos, junto com aquele cartaz que vocês estiveram vendo, uma carta informativa, né? E o intérprete foi até cada órgão, a delegacia, ao hospital regional. E quando se chegou o primeiro momento, aquele momento, nossa, chegou Salvador da Pátria, chegou intérprete, porque a quantidade de surdos que passam, né, por esses setores é uma quantidade assim absurda. Vocês não têm noção de quantos pedidos de delegacias, órgãos jurídicos, de separações, enfim. Mas só para te deixar claro, esse trabalho de conscientização foi feito sim, e foi feito muito mais além. Nós disponibilizamos de cursos de Libras também. Só que ao disponibilizar, veio aquela pergunta mágica: vai ser de graça? E não tem condição. Se a gente já está oferecendo um intérprete, né? O objetivo da associação é atender a comunidade surda, aos órgãos públicos, enfim, é uma necessidade, mas a princípio é um surdo, entende? E aí, esse trabalho, deixamos a semente plantada. Hoje são poucos os retornos que a gente tem, mas são retornos positivos, como uma união, enfim, de advogados já nos procurou, a gente já ofereceu curso, defensoria pública também procurou, e não fica apenas no curso básico, porque quando faz o curso básico, tem o desejo de fazer o intermediário, o avançado, conversação, e às vezes até retornam algumas pessoas para tentar o curso de tradução e interpretação. Então esse trabalho a gente também fez. Tentamos também uma parceria com o Conselho de Fonoaudiologia, no Rio de Janeiro, e a princípio chegamos assim com uma proposta milagrosa. Vamos tentar oferecer cursos de Libras aos fonoaudiólogos, para que de fato possa possibilitar o atendimento bilíngue. A gente sabe que tem muitos fonoaudiólogos que já são formados, eu também sou uma fonoaudióloga, e não é apenas o curso básico que as universidades estão dando, enfim, beleza, temos um desconto assim maravilhoso. Me pergunta quantos fonoaudiólogos foram? 3. Fisioterapia ainda não consegui chegar, não, mas acho que vai ser minha próxima meta. E eu acredito que por aí é uma plantinha que vamos tentando colocar através de uma situação que o surdo passa. Porque eu digo isso, que foi uma idealização que o surdo chegou e falou: se a gente tentar Conselho de Fonoaudiologia, se tentarmos assim, então a gente está colhendo informações da necessidade que hoje o surdo passa. O objetivo da associação é curso de formação, de tradução, interpretação. A gente trabalha com o Aaron, né, que é um dos nossos parceiros. A doutora Clélia também participa como uma professora do curso. Enfim, tentando viabilizar um curso de adequação. Mas ainda assim, a gente sabe que passa muitos intérpretes por outros mecanismos, que saem de igrejas, que saem de órgãos assim, que se consideram intérpretes e entram no mercado de trabalho. E aí também compete agora a FEBRAPILS começar a tentar fiscalizar um pouco melhor essa situação. Fazer um levantamento dos intérpretes que estão atuando, ver a questão da certificação. E quanto à sua questão, a língua de sinais ainda não está gramaticalizada. Eu acho que é um processo que ainda vai demorar muito. E nem pensar em misturar as línguas. Língua brasileira de sinais. Estamos no Brasil. Outra língua, esse intercâmbio, outra face, não tem nada a ver. Língua de sinais americana, língua de sinais francesa e assim sucessivamente em cada país. Ok? Já que eu estou na mesa, só um minutinho. Já que eu estou na mesa, mas não estou na mesa, né?
Mas eu queria só falar um pouquinho, porque eu acho que é super importante a tua pergunta com relação a todas as pessoas aqui, fora aqueles que já estão ligados. Sou Cecília Moura, fonoaudióloga, estou aqui representando o Conselho Federal de Fonoaudiologia. Cada língua se desenvolve no seu país pelas relações sociais. Então não é por uma... é só para deixar bem claro, não é porque a gente quer ou não quer, né, as pessoas que lidam com a surdez, porque é um fenômeno inviável, a mesma coisa do Esperanto, foi tentado também, né? A gente tentou aí, né? Se tentou no mundo uma língua comum, mas não adianta, na verdade é aquela língua que as pessoas usam na comunicação. E eu acho que tem uma coisa super importante também no seu discurso, que é assim, mas olha, como é que vai ensinar essa língua se ela ainda não está completamente, né? Eu acho que esse aspecto é importante. Não está, mas já está, tem estudos avançados, porque se não fosse possível, ela não estaria ali interpretando, tá certo? A gente precisa estudar muito mais. Mas agora eu vou falar uma coisa para o governo também. Claro que a gente precisa falar para você, mas uma coisa, são dinheiro para pesquisa, né? Porque as pesquisas linguísticas, é uma língua nova, ela foi reconhecida em 2002, gente, ela é quase um bebezinho de 6 meses. Acho que menos, de um mês em termos de língua. Nós precisamos de muito dinheiro para pesquisa, porque pesquisar uma língua, né? 10 anos, é um bebezinho mesmo, um negocinho desse tamanho. Então, para isso, precisa de muito dinheiro para pesquisa. Na universidade, a gente precisa de muito, mas muita pesquisa mesmo. Mas a gente está caminhando para isso. A Ana não quer falar. Eu acho que a Ana pode até dizer melhor do que eu, né? O que acontecia 20 anos atrás nesse país. Obrigada. Eu sei que o tema é candente e eu gostaria de dizer uma coisa. Nós estamos aqui promovendo um fórum. E o modelo de um fórum é exatamente esse, de proporcionar a circulação e o debate de ideias. De maneira alguma pretendemos, e eu pretendi na minha intervenção, cercear a palavra. Apenas a ânsia de dar um direcionamento para o alongamento do discurso. A gente tem um outro painel para fechar hoje, mas eu queria encerrar falando em nome da Secretaria de Direitos Humanos a seguinte coisa. Se tem um segmento que tem sido bastante veemente nos últimos tempos em relação à sua insatisfação, é o segmento das pessoas com deficiência auditiva, os surdos. Isso é evidente. Agora, também é evidente que é um segmento que partes dele pretendem falar em nome do todo e propõem soluções específicas que atendem apenas a sua maneira de ver a construção das coisas, ignorando que existem outras maneiras de ver. Quer dizer, nós temos surdos que se apoiam na língua de sinais, temos surdos que se apoiam em outros recursos, temos os oralizados, enfim. A questão é que a pessoa com deficiência, ela tem que ter direito à igualdade de oportunidades. Porque a igualdade de oportunidades é o reconhecimento consequente da sua dignidade. Isso, o Antônio José, nosso secretário, há uns meses atrás, um dia falou para mim: Fernando, os surdos fizeram uma marcha na esplanada e fez um barulho ensurdecedor. E será bem-vinda. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós estamos trabalhando. Alguns processos são muito complexos porque eles envolvem várias competências, com várias lógicas de governabilidade e com vários preconceitos, eu diria, vícios de entendimento. Eu não quero alongar, mas assim, esta semana, quando eu vi a decisão do CONFAS, da reunião do Conselho dos Secretários de Fazenda, em que reviu a questão do ICMS, da isenção fiscal, alinhando com a renúncia fiscal do governo federal com relação a impostos federais, ampliando conceitualmente o acesso ao benefício de isenção para pessoas com deficiência não motoristas, eu tive uma surpresa porque eu vi vários elencados e não vi surdos. E eu falei, como isso? Depois estava discutindo no outro contexto e uma pessoa virou e disse assim: surdos não têm problema de mobilidade. Então, eu quero dizer isso para vocês, que mesmo com quem está trabalhando, você a todo momento convive com entendimentos, e às vezes quem tem um entendimento desse está exatamente no ponto de tomar a decisão, e ele diz: isso é um não problema.